guiding my heart. It is your love. I follow your footsteps of love. I shift myself according to your eyes. Love showing my heart's joy. Love showing my heart's joy. 它就在你的身边，住在这，你的一切。Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele, com ele. Deep in my heart, it is your love, so sweet I get close to you. Caring about you sweetens my heart, serving you with all my mind. Guiding my heart, it is your love. I follow your footsteps of love. I shift myself according to your eyes. Love showing my heart's joy. Love showing my heart's joy. Now I live in another world. No one but you are with me. You love me, I love you. No grief or sorrow bothers us. No grief or sorrow bothers us. Painful memories pass away. Painful memories pass away. Follow you in love, I'm close to you. Happiness fills you and me. Clear about your will, just obey you. Unwilling to disobey you. I will live before you more than ever. Can't be away from you again. Thinking about and tasting your words. I love what you have, what you are. I love what you have, what you are. I want you to be my life. I let you take my heart. Oh, I love you, I love you. I've been conquered by your love. So I am lucky to be made complete, to satisfy your heart. Hallelujah, 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 praise be to God. Hallelujah, 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 praise be to God.
你会觉得早无助，不再是一个谜。早无助从未向你隐藏，早无助从未向你湮灭，早无助离你并不遥远。早无助不再是只能让你朝思夜想，却不能让你感知到的那一位，他真真切切地守护在你左右，他供应着你的生命，掌管着你的命运，掌管着你的命运。他不在遥远的天界，他不在眼睛隐秘，他就在你的身边，主宰着你的一切。他是你的所有，也是你的唯叮咚叮咚叮咚叮铃叮铃叮咚叮咚叮咚叮铃叮铃，这样的一位神，让你心生爱慕，让你依恋，让你亲近，让你仰慕。叮咚叮，让你害怕失去，让你不愿再放弃，再被你不愿在远离躲避，你只想体贴他，你只愿顺服他，你只愿环抱他给你的一切，你只愿归附在他的权下。你不再拒绝他对你的引导，对你的供
只愿跟随，陪伴他左右，只愿跟随，陪伴他左右。你只愿接受他做你唯一的主，做你唯一的主，唯一的神。Desde o princípio até hoje, só um homem pode conversar com Deus. Só o homem é capaz de conversar com Deus. Entre todas as coisas vivas e o que Ele criou, o homem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Tem ideias, linguagem e seu livre-arbítrio. E tem todas as habilidades necessárias para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. Aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele, com ele. Desde que Deus começou sua gestão, tem esperado que o homem lhe dê que lhe dê seu coração sempre, para deixar Deus purificá-lo e prepará-lo para satisfazer a Deus, amado por Ele, para que o homem tema a Deus e evite o mal. Deus está esperando e aguardando, esperando por isso sempre. E tem todas as habilidades necessárias para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. E aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual, e que possa com ele sempre andar. Com ele, com ele. Para ouvir a voz de Deus e entender o seu querer. E aceitar a comissão de Deus e aceitar sua missão. E assim Deus coloca sua esperança no homem. Ele quer fazer dele seu companheiro, que seja o mesmo coração e com ele pense igual,
e que possa com Ele sempre andar. Com Ele, com Ele. O próprio Deus, o único, 3. A autoridade de Deus, 2. Independência, a terceira conjuntura. Depois de passar pela infância e a adolescência inevitável e gradualmente chegar à maturidade, o próximo passo para a pessoa é despedir-se completamente da sua juventude, dizer adeus a seus pais e encarar a estrada adiante como um adulto independente. Neste ponto, ela deve confrontar todas as pessoas, eventos e coisas a que um adulto deve fazer face, confrontar todos os elos na corrente de seu destino. Esta é a terceira conjuntura que uma pessoa deve atravessar. 1. Após tornar-se independente, a pessoa começa a experimentar a soberania do Criador. Se o nascimento e o crescimento de uma pessoa são o período preparatório para a sua jornada na vida, deitando a pedra fundamental de seu destino, então a independência é o solilóquio de estreia de seu destino na vida. Se o nascimento e o crescimento de uma pessoa são riqueza que ela acumulou para seu destino na vida, a sua independência é quando ela começa a gastar ou a aumentar essa riqueza. Quando a pessoa deixa seus pais e se torna independente, as condições sociais com que ela se depara e o tipo de trabalho e carreira que encontra disponíveis são decretados pelo destino e nada tem a ver com seus pais. Algumas pessoas escolhem uma boa graduação na faculdade e acabam achando um emprego satisfatório após a graduação, fazendo um primeiro avanço triunfal na jornada de suas vidas. Algumas pessoas aprendem e dominam diversas habilidades, mas nunca encontram um trabalho adequado para elas nem acham seu lugar, muito menos têm uma carreira. No início de sua jornada de vida, elas se veem frustradas a cada instante, cercadas por problemas, com perspectivas sombrias e incerteza na vida. Algumas pessoas dedicam-se diligentemente aos estudos, mas perdem por pouco todas as chances de receber uma educação superior e parecem fadadas a nunca alcançar o sucesso, vendo a sua primeira aspiração na jornada da vida se desmanchar no ar. Não sabendo se a estrada adiante é fácil ou cheia de pedras, elas sentem pela primeira vez quão cheio de variáveis é o destino humano e, portanto, veem a vida com esperança e medo. Algumas pessoas, apesar de não serem muito bem educadas, escrevem livros e alcançam certa fama. Algumas, embora quase totalmente iletradas, ganham dinheiro nos negócios e são capazes de sustentar-se. Qual a ocupação que se escolhe? Como se ganha a vida? As pessoas têm algum controle para saber se fazem uma boa ou má escolha?
Estão elas de acordo com seus desejos e suas decisões? A maioria das pessoas desejaria poder trabalhar menos e ganhar mais, não labutar debaixo de sol e chuva, vestir-se bem, brilhar e resplandecer em toda parte, estar em posição superior a outrem e trazer honra a seus antepassados. Os desejos das pessoas são perfeitos, mas quando elas dão seus primeiros passos na jornada da vida, vão se dando conta de como o destino humano é imperfeito e, pela primeira vez, compreendem verdadeiramente o fato de que, embora possa fazer planos ousados para seu futuro, embora possa nutrir fantasias audaciosas, ninguém tem a capacidade ou o poder de realizar seus próprios sonhos. Ninguém tem condições de controlar seu próprio futuro. Sempre haverá alguma distância entre os sonhos da pessoa e as realidades que ela deve confrontar. As coisas nunca são como a gente gostaria que fossem, e diante de tais realidades, a pessoa pode nunca atingir satisfação ou contentamento. Algumas pessoas irão até onde for imaginável, farão enormes esforços e grandes sacrifícios por sua subsistência e seu futuro, tentando mudar seu próprio destino. No fim, todavia, mesmo se conseguem realizar seus sonhos e desejos graças a seu próprio trabalho duro, elas nunca podem mudar seus destinos. E por maior que seja a obstinação com que tentem, nunca podem superar o que o destino lhes atribuiu. Independentemente de diferenças de habilidade, QI e força de vontade, todas as pessoas são iguais perante o destino, que não faz distinção entre o grande e o pequeno, o elevado e o baixo, o exaltado e o humilde. A ocupação que a pessoa exerce, o que ela faz para ganhar a vida e a quantidade de riqueza que ela acumula na vida não é decidido pelos pais, nem por seus talentos, seus esforços ou suas ambições, mas são pré-determinadas pelo Criador. 2. Deixar os pais e começar realmente a desempenhar seu papel no teatro da vida. Ao chegar à maturidade, a pessoa é capaz de deixar seus pais e pôr-se a caminho sozinha. E é nesse momento que ela começa de fato a desempenhar seu papel, que sua missão na vida deixa de ser obscura e vai se tornando gradualmente clara. Embora aparentemente a pessoa continue a ter estreita ligação com seus pais, como sua missão e o papel que ela desempenha na vida nada tem a ver com sua mãe e seu pai, na realidade esse laço íntimo se desfaz lentamente à medida que a pessoa se torna gradualmente independente. De um ponto de vista biológico, as pessoas não podem evitar ser dependentes dos pais de forma subconsciente, mas, falando objetivamente, uma vez que crescem, elas têm vidas de todo separadas das de seus pais e desempenharão os papéis que assumem independentemente. Além do nascimento e da criação, a responsabilidade dos pais na vida de um filho é simplesmente proporcionar-lhe um ambiente formal para crescer, pois nada, exceto a predestinação do Criador, tem relação com o destino da pessoa. Ninguém pode controlar o tipo de futuro que uma pessoa terá. Ele é pré-determinado com muita antecipação, e nem mesmo os pais da pessoa podem mudar seu destino. No que diz respeito ao destino, todo mundo é independente e todo mundo tem seu próprio destino. Logo, os pais de pessoa alguma podem protelar o destino dela na vida, nem exercer a menor influência no papel que ela desempenha. Poder-se-ia dizer que a família em que uma pessoa é destinada a nascer e o ambiente em que ela cresce são apenas as precondições para o cumprimento da sua missão na vida. De modo algum eles determinam o destino da pessoa na vida, nem o tipo de sina em meio aos quais ela cumpre a sua missão. E, portanto, não podem os pais ajudar a pessoa a realizar sua missão na vida, nem podem os parentes ajudá-la a assumir seu papel.
A maneira com que uma pessoa realiza sua missão e o tipo de ambiente em que ela vive e exerce seu papel são totalmente determinados por seu destino na vida. Ou seja, nenhuma outra condição objetiva pode influenciar a missão de uma pessoa, que é predestinada pelo Criador. Todas as pessoas amadurecem em seus ambientes específicos de crescimento e depois, gradativamente, passo a passo, tomam suas próprias estradas na vida, consumam os destinos que o Criador planejou para elas, entrando natural e involuntariamente no vasto mar da humanidade e assumindo seus postos na vida, onde começam a desempenhar suas responsabilidades como seres criados em prol da predestinação do Criador, em prol da sua soberania. Deus espera que quando você entender o seu verdadeiro lado, você crescerá mais perto dele. Você apreciará de verdade o seu amor e sua preocupação pela humanidade. Você dará seu coração a ele, sem mais dúvida, sem mais suspeita sobre ele. Ele faz tudo pelo homem, mas em silêncio. Sua sinceridade e fidelidade, amor são dados em silêncio ao homem. Ele nunca se arrepende do que faz. Ele nunca pede recompensa ao homem, nem espera ganhar nada dele. Seu único propósito em tudo que faz é a fé e o amor verdadeiro. É a fé e o amor verdadeiro. Quando seu coração conhecer de verdade o caráter de Deus, e você tiver um apreço profundo pela sua substância, você sentirá Deus bem ao seu lado. Você sentirá Deus bem ao seu lado. Essa é a verdade. Sua sinceridade e fidelidade, amor são dados em silêncio ao homem. Ele nunca se arrepende do que faz. Ele nunca pede recompensa ao homem, nem espera ganhar nada dele. Seu único propósito em tudo que faz é a fé e o amor verdadeiro. É a fé e o amor verdadeiro. O próprio Deus, o único, 3. A autoridade de Deus, 2. Casamento, a quarta conjuntura. À medida que a pessoa fica mais velha e amadurece,
vai se distanciando dos pais e do ambiente em que nasceu e foi criada. Em vez de começar a buscar um rumo para sua vida e perseguir suas próprias metas de vida num caminho de vida diferente daquele dos pais. Durante esse tempo, a pessoa já não precisa dos pais, mas sim de um parceiro com quem possa passar a vida, um cônjuge, outra pessoa com a qual seu destino esteja intimamente entrelaçado. Assim, o primeiro acontecimento importante que enfrentamos após a independência é o casamento, a quarta conjuntura que devemos atravessar. 1. Não se tem escolha quanto ao casamento. O casamento é um acontecimento crucial na vida de qualquer pessoa. É um momento em que ela realmente passa a assumir diversos tipos de responsabilidades. Começa gradativamente a cumprir missões de diversos tipos. As pessoas alimentam muitas ilusões sobre o casamento antes de experimentá-lo por si mesmas. E todas essas ilusões são belas. As mulheres imaginam que sua cara metade será o príncipe encantado. Os homens imaginam que se casarão com Branca de Neve. Estas fantasias mostram que toda pessoa tem certas exigências para o casamento, seu próprio conjunto de demandas e padrões. Mesmo que nesta era de maldade as pessoas sejam bombardeadas constantemente com mensagens distorcidas sobre o casamento, que criam ainda mais exigências e lhes dão toda a espécie de bagagem e atitudes estranhas, qualquer pessoa com experiência matrimonial sabe que, não importa como a gente o entenda ou qual seja a atitude quanto a ele, casamento não é questão de escolha individual. A gente se depara com muitas pessoas na vida, mas ninguém sabe quem se tornará seu parceiro no casamento. Embora todo mundo tenha suas ideias e atitudes pessoais a respeito do tema do casamento, ninguém pode prever quem acabará por se tornar sua verdadeira cara metade, e as próprias noções de cada um valem pouco. Após conhecer uma pessoa de seu agrado, você pode procurá-la, porém, não é você quem decide se ela está interessada em você, se pode se tornar sua parceira. O objeto de seus afetos não necessariamente é a pessoa com a qual você poderá compartilhar a vida. Enquanto isso, alguém que você nunca esperou entra para sua vida sem fazer alarde e torna-se seu parceiro. Torna-se o elemento mais importante no seu destino, sua cara metade, a quem seu destino está inextricavelmente ligado. E por isso, mesmo havendo milhões de casamentos no mundo, todos são diferentes. Quantos casamentos são insatisfatórios? Quantos são felizes? Quantos se estendem de leste a oeste? Quantos de norte a sul? Quantos são combinações perfeitas? Quantos são de igual classe social? Quantos são felizes e harmoniosos? Quantos penosos e tristes? Quantos são motivo de inveja de outrem? Quantos são mal compreendidos e alvo de desaprovação? Quantos transbordam de alegria? Quantos são um mar de lágrimas e causam desespero? Nessa miríade de casamentos, os seres humanos mostram lealdade e compromisso perpétuo com a união, ou amor, ligação e inseparabilidade, ou resignação e incompreensão, ou traição, até ódio. Quer o casamento em si traga felicidade ou dor, a missão de todo mundo nele é pré-determinada pelo Criador e não há de mudar. Todo mundo deve cumpri-la, e o destino individual por trás de cada casamento é inalterável, pois foi determinado com muita antecipação pelo Criador. 2. O casamento nasce dos destinos de dois parceiros. O casamento é uma conjuntura importante na vida de uma pessoa. É o produto do destino de uma pessoa, um elo crucial no destino. Não se baseia na volição nem nas preferências individuais de ninguém, nem é influenciado por quaisquer fatores externos, mas é completamente determinado pelos destinos das duas partes, pelos arranjos e pré-determinações do Criador com relação aos destinos do casal. Aparentemente,
o propósito do matrimônio é a continuidade da raça humana. Mas, na verdade, o casamento é apenas um ritual pelo qual a pessoa passa durante o processo de cumprir a sua missão. Os papéis que as pessoas desempenham no casamento não são somente aqueles relacionados à criação da seguinte geração, mas também os diversos papéis assumidos e as missões que devem ser cumpridas enquanto se mantém o casamento. Como o nascimento de uma pessoa influencia a mudança das pessoas, dos eventos e das coisas que a rodeiam, seu casamento também os afetará, inevitavelmente, e ademais os transformará de várias maneiras diferentes. Ao tornar-se independente, a pessoa inicia sua própria jornada na vida, que a leva passo a passo para as pessoas, os eventos e as coisas relacionadas a seu casamento. Ao mesmo tempo, a outra pessoa que constituirá esse casamento está se aproximando, passo a passo, dessas mesmas pessoas, eventos e coisas. Sob a soberania do Criador, duas pessoas não relacionadas que compartilham um destino relacionado gradualmente entram num casamento e se tornam, milagrosamente, uma família, dois gafanhotos agarrados à mesma corda. Então, quando alguém entra para um casamento, sua jornada na vida influenciará e tocará a sua cara metade e, da mesma forma, a jornada na vida de seu parceiro influenciará e tocará seu destino na vida. Em outras palavras, os destinos humanos estão interconectados e ninguém pode cumprir sua missão na vida nem desempenhar seu papel de maneira completamente independente de outros. O nascimento da gente tem relação com uma enorme cadeia de relacionamentos. Crescer também envolve uma complexa cadeia de relacionamentos e, de modo similar, um casamento inevitavelmente existe e se sustenta numa rede vasta e complexa de ligações humanas, envolvendo todos os membros e influenciando o destino de todos os que fazem parte dela. Um casamento não é o produto das famílias de ambos os membros, das circunstâncias em que eles crescem, de suas aparências, de suas idades, suas qualidades, seus talentos ou quaisquer outros fatores. Antes, ele resulta de uma missão compartilhada e um destino relacionado. Essa é a origem do casamento, um produto do destino humano orquestrado e arranjado pelo Criador. Didn't you know the Lord has returned already? The Lord is back! Welcoming the Lord's return is important. We must listen carefully. That's right. Believing in God in China is against the Communist Party. And it's illegal. Search the place. Isn't there any rule of law here? Even if it means prison, I will follow Christ and seek life. That's right. Irmãos e irmãs, olá para todos! E então, vamos apresentar a linha cruzada para a plateia? Parece ótimo. Sim, mas antes vamos nos apresentar. Eu sou Liu Xin. Eu sou Zheng Yang. E eu sou Yu Xunfu. Tenho 35 anos, sigo o Senhor desde pequena e ele tem cuidado É de verdade. mim. Sou especialmente grata porque o Senhor me deu um bom pastor. Como? O nome dele é Pastor Liu. Pastor Liu? Ele tem grandeza espiritual. Acho que está certo em quase tudo. Pedir ajuda para me casar, procurar trabalho, comprar uma casa. O jeito que ele faz a obra e dá sermões. O que Eu foi? acho que já entendi. Está claro que você não crê em Deus, mas crê no Pastor Liu. Exatamente. Só tem o Pastor Liu na sua boca. É melhor não abrir a boca e deixar que os outros pensem que você é tola do que abrir e terem certeza de que você é. Sério? O que vocês duas sabem? Hein? É como o nosso pastor diz. Faz pouco tempo que nós cremos e ainda somos muito jovens. Quando algo acontece, devemos pedir conselhos aos nossos pastores. Se fizermos como eles dizem, nós não erraremos. Estão ouvindo Ouçam isso? isso. Um exemplo. Recebemos irmãos e irmãs para reuniões. Anfitriões.
E logo nossa casa ficou famosa na comunidade. Isso é verdade. Sim. Os membros da Frente Unida do Partido Comunista Chinês começaram a reparar. Não. Isso parece muito sério. Não é um bom sinal. Alguns dias atrás, eles vieram falar comigo. Sobre o quê? Sobre o quê? Questionar-me, é claro. Um interrogatório. Ah, você crê em Deus? Quem vem às reuniões que você realiza? E de onde eles vêm? Quando me perguntaram isso, eu fiquei muito nervosa. Se eu dissesse a verdade, seria Judas. Se dissesse que não sabia, seria mentirosa. É uma situação difícil. E o que você fez? Ah, o silêncio vale ouro. Só fiquei ponderando, pensando. Tá, mas o que você pensou? Eu pensei no que o pastor Liu tinha me dito. Você se lembrou? Sim, eu me lembrei. O pastor Liu nos dizia: os que creem no Senhor não devem mentir. Sim, é verdade. Ele também disse que sempre devemos obedecer à Bíblia. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Foi nisso que eu pensei. E depois? Contei tudo a ele. Essa não. Como pôde contar tudo? O que aconteceu depois? Tentem aliviar. Tentem aliviar? O que você está dizendo não faz sentido. Aliviar o quê? Vocês falam minha língua? Aliviar igual a descobrir. Você quer dizer adivinhar. Ai, adivinhar, aliviar. Tá, tudo bem. O que aconteceu? O representante da Frente Unida disse: Sim. Muito bem. Parece que você crê em Deus e não no Partido Comunista. Não. Isso é um problema. Não. Você é contra o partido. Não. Ele te acusou de um crime. Não. E isso não é nem metade. Antes de perceber, ele me agarrou e me arrastou. não. Sim. E então 8 homens grandes e musculosos vieram e me jogaram no chão. Pá! Pá! Eles me deram tapas e depois começaram a me chutar. Pá! 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 Já chega! Você me assustou. Deve ser estresse pós-traumático. Estou um caco. Puxa vida. Deve ter doído muito. E ainda assim você acabou sendo Judas. É mesmo. Você disse a verdade a Satanás? Você é tola. Tola é pode? Calma, deixe-a terminar, por favor. O que o Senhor Jesus disse? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sim, claro. Com aqueles incrédulos que são maus e nos oprimem, você não deve dizer a verdade. Senão eles vão nos perseguir. Viram só? Ela é um exemplo vivo. O que você está dizendo? Ei, o Senhor Jesus disse: portanto, sede prudentes como as serpentes. Isso significa que precisamos ser sábios. Ser sábios. Mas em nossos corações devemos ser simples como as pombas e tentar não causar dor. Se nosso coração está voltado para Deus e nos esforçamos para sermos justos, não estaremos mentindo, mas estaremos sendo sábios. Sim, é assim mesmo. Seguir o caminho do Senhor e obedecer a Deus. Esta é a verdade. Acho que isso acontece porque a polícia do Partido Comunista Chinês é muito irracional. Eles prometem liberdade religiosa, mas quem imaginaria que a Constituição Chinesa seria só um grande conto de fadas? O que isso significa? Que é uma grande mentira! Liberdade religiosa é o que dizem para os estrangeiros ouvirem. Isso mesmo. Mas não vamos falar dessas coisas deprimentes. Isso. Vamos falar das alegres. Ei, aconteceu uma coisa alegre mesmo. Estou tão feliz com isso. Oi, por que você está feliz? O que foi? Uma grande amiga me disse que o Senhor retornou. Poxa, isso sim é notícia das grandes. É uma ótima notícia. Isso é fantástico. Minha amiga disse Sim. que ele veio realizar sua obra nos últimos dias, expressar a verdade, bem como realizar a obra de julgamento que começa na casa de Deus. E isso cumpre a profecia da Bíblia. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Precisamos investigar mais. Isso. Assim que eu ouvi as boas novas, tive que compartilhar com o pastor Liu. O pastor Liu deve ter ficado muito animado quando ouviu isso. Errado! O nosso pastor respondeu. Vejam, o pastor dela falou de novo. Verdade. Sim, olha o pastor Liu aí. Minha jovem irmã Yu. O pastor parece bem velho. Não importa há quantos anos você crê.
Na vida, você ainda é muito jovem. Se algo tão importante assim tivesse acontecido, nós, pastores e presbíteros, seríamos os primeiros a saber. Portanto, você deve ficar aqui na igreja e ser obediente. Não leia, não ouça, não tenha contato. Só nos siga em sua crença. Quando o Senhor finalmente retornar, posso garantir pessoalmente que ele não a rejeitará. Isso é coisa para se dizer? Quando o pastor Liu disse isso, pensei que ele devia estar certo. Essa é uma teoria totalmente absurda. Ele está tirando o seu direito de buscar o caminho verdadeiro. E achou que ele estava certo? Olha, nosso pastor estudou teologia, memorizou a Bíblia, fez a obra do Senhor, pregou por anos, suportou tanto sofrimento. Onde quer chegar? Quando o Senhor retornar, nossos pastores e presbíteros serão os primeiros a saber. E eu, contanto que os siga, estou garantida que serei elevada ao reino do céu. Puxa, você está vivendo uma fantasia. Isso é irreal. Ei, seja legal. Ela está perdendo a paciência. Ouça bem, minha amiga. Não obedeça ao pastor tão cegamente. Verdade. Lembre-se dos líderes judeus. Todos eles conheciam a Bíblia de cor e viajavam pelo mundo para pregar o evangelho. Mas quando o Senhor Jesus apareceu para fazer a obra, ele deu a revelação a esses líderes? É mesmo. Ele deu revelação a esses líderes? Eles reconheceram que ele era o Messias que estavam esperando? Não. Quem reconheceu o Senhor Jesus? Ei, essa eu sei responder. Foram as pessoas que amavam a verdade e ansiavam pela aparição de Deus. Por exemplo, Pedro, João e Tiago. Sim, claro. Todos eles foram humildes enquanto procuravam pelo Senhor Jesus e ouviram a voz dele. Por isso Deus lhes deu iluminação. E eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Messias. Isso mesmo. Mesmo que os líderes judaicos tivessem grandes status e prestígio, eles eram teimosos e arrogantes e não tentaram buscar a verdade. Acreditavam em Deus, mas resistiram a ele. E por isso foram condenados. Em Mateus 25:6, o Senhor Jesus disse: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E em Apocalipse ele disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Amém. O Senhor nos disse que quando ele retornar, baterá em nossas portas e falará, e nos permitirá ouvir sua voz. Mas se o seu pastor lhe disser, não leia, não escute, nem tenha contato, como você poderá receber o Senhor? Exato. Ei, esse é um bom argumento. Mas o nosso pastor disse... Viu? Acho que também aprendemos. A Bíblia diz ou não diz... O quê? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Pastores e presbíteros foram consagrados por Deus. Então, em relação ao retorno do Senhor, eu creio que temos que ouvi-los. Essas são as palavras do apóstolo Paulo? Correto, do apóstolo Paulo. Com base nas palavras de Paulo, acha que Deus fez deles pastores e presbíteros? Vocês todos, as palavras de Paulo representam o Senhor? De jeito nenhum! O Senhor Jesus está presente nessas palavras? Não! O Espírito Santo testemunha isso? Não! Então essa ideia não se sustenta. Acontece que o público só gosta de vocês duas. As pessoas ouvem a razão e respeitam os fatos, não é verdade, pessoal? Sim! Não posso fazer isso, tchau. Volte aqui. Isso é tão estranho. Quem é nomeado por Deus? Temos que esclarecer isso. Isso mesmo. Volte, venha. Isso. Não é simples para Deus consagrar alguém. Tem que ser alguém que Deus favoreça e que Ele mesmo testemunhe e que haja prova da obra do Espírito Santo. Alguém como Moisés. Moisés foi consagrado por Deus e há provas disso. Conte quais são. Deus Jeová apareceu a Moisés na sarça ardente e então disse: Eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés foi mesmo consagrado por Deus. Certo. E na Era da Graça, Pedro foi consagrado por Deus. As palavras do Senhor Jesus provam isso. O Senhor Jesus disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As palavras do Senhor Jesus são a prova. O nosso pastor também tem uma prova. Qual prova? É um diploma de seminário para pastores. Um diploma que não represente a aprovação de Deus. Ou prove que o pastor tem a obra do Espírito Santo. Acho que é verdade. Toda a obra dos pastores e presbíteros de hoje depende exclusivamente da influência e talento. Eles pregam teorias teológicas e conhecimento bíblico. Sim. Eles se exaltam e se exibem o tempo todo. Nunca falam sobre a vontade do Senhor ou as exigências dele. Quando os crentes têm problemas, nunca buscam o que o Senhor tem a dizer. Exato. Dá para adivinhar o que acontece. Mas o nosso pastor disse... Entendeu agora? Isso não é tentar tirar o lugar de Deus no coração das pessoas? Você está absolutamente certa. As pessoas creem em Deus e os pastores arruinam tudo. Eles fazem com que o povo escolhido de Deus os adore. Não fazem nada além de iludir, enganar e ferir as pessoas. Você acha que Deus usaria alguém assim? Veja, Deus consagra e usa pessoas para realizar sua vontade e sua obra. Devem ser os que temem e obedecem a Deus que podem cumprir sua vontade. Eles são verdadeiramente leais. Digam-me, não é assim? Sim! Porque eu tenho a impressão de que talvez meu pastor esteja me enganando. Não é a sua impressão. Ele está enganando mesmo. Sim. E agora vamos continuar. Deus Todo-Poderoso apareceu nos últimos dias e ele está expressando milhões de palavras. Puxa, é muita coisa. Sim, é verdade. A Igreja de Deus Todo-Poderoso tem a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso. E com a orientação de Deus, eles lançaram filmes, videoclipes, corais, hinos a capela, muita coisa. Tem tudo o que se pode imaginar. Tudo traduzido para mais de 10 idiomas. Puxa. Publicaram no site deles. Para que o mundo todo possa buscar e investigar. Poxa, isso é ótimo. Não é? Mas me deixe perguntar uma coisa. Quantos pastores e presbíteros investigam voluntariamente a obra de Deus hoje em dia? Além de não buscarem e investigarem, o que é ainda mais desprezível. É a maneira como conseguem inventar todos os tipos de truques e baixam o nível para impedir nossos queridos irmãos e irmãs de investigarem o caminho verdadeiro. Isso mesmo. Não acha que esses pastores e presbíteros estão se tornando inimigos de Deus? Quando você fala assim, os pastores e presbíteros se parecem exatamente com os fariseus. Isso é porque eles são fariseus modernos. Absolutamente certo. Hoje em dia, se você adora pastores e presbíteros e sustenta que eles são consagrados por Deus, não acha que pode estar um pouco confusa? Como é? Achamos que está confusa. Hoje, eu finalmente entendi. Tenho obedecido ao pastor como uma tola ignorante. Faltou-me discernimento. E por isso segui o caminho errado. Eu estava perto de ser rejeitada e eliminada. Finalmente! Agora você realmente entendeu. Graças a Deus. Lembrem-se, ao buscarmos o caminho verdadeiro, nos concentremos em ouvir a voz de Deus. Se só prestarmos atenção a pastores e presbíteros, podemos ser rejeitados e eliminados. Isso. Eu aprendi uma grande lição hoje. Verdade. Irmãos e irmãs, e lembrem disso. Os crentes devem engrandecer a Deus acima de tudo. A Bíblia declara: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Jeová. Importantes obedecer a Deus que aos homens. Amém. Obrigada, minhas irmãs, pelo lembrete de hoje. Nós, crentes, devemos engrandecer a Deus acima de tudo e manter o templo do nosso coração vazio para Ele. Agora, vou investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Ei, volte aqui. O que foi? Não agradecemos ao público.